Está no ar o Arte Clube. As novidades da música e da cultura diariamente com você. A apresentação Jansen Campos. Olá, bem-vindos ao Arte Clube em versão para o YouTube. Nosso programa vai ao ar diariamente ao meio-dia pela Rádio MEC, ao meio-dia e meia pela Rádio Nacional Rio. Você nos ouve pelo rádio e também pela internet no site radios.ebc.com.br, no aplicativo EBC Rádios, também na Alexa e nos outros assistentes de voz. E aqui no YouTube a gente recebe convidados especiais no nosso estúdio da rádio. Tem muita gente bacana aqui na nossa playlist do YouTube, que a gente bate papo para você assistir a qualquer momento. Vale a pena conferir. A gente fala de cinema, música, teatro, televisão, literatura. Um olhar sobre o mundo da arte e cultura que você só encontra aqui na comunicação pública. E hoje a gente fala sobre um ícone da cultura pop que marcou a minha infância, provavelmente a sua, a do seu filho também. Ele está presente na lembrança e no imaginário de crianças de diferentes gerações. Entre 1982 e 1985, ele foi o Bozo, o palhaço que animava as manhãs da então TVS, né, antes de se tornar aí o SBT. Mais recentemente, ele tem vivido o Mago Teobaldo no seriado infantil Detetives do Prédio Azul. E também está em cartaz no teatro, ao lado da Vanessa Gerbelli, na peça Cala a Boca e Me Beija, uma comédia romântica. Vamos bater um papo com o ator Charles Miara. Charles, muito obrigado pela presença com a gente. Jansen Campos, alô, ouvintes da Arte Clube, Rádio Nacional e Rádio MEC, não é isso? Exatamente. Olha, muito obrigado pelo convite. Eu já estou assim, envaidecido e satisfeito só com a abertura aí que você fez para mim. Imagina, a gente me chamar de ícone. Demais. Não, você me chamar de ícone assim, eu falei, que é isso, gente? Mas o Bozo é um ícone pop mesmo, mundial, né? Verdade. E aqui no Brasil você representou muito bem esse papel. Mas antes de falar do Bozo, eu queria falar um pouquinho da sua trajetória, né? Até você chegar até o Bozo, né? Você já fazia teatro antes? Conta um pouquinho dessa trajetória antes de Bozo. Então, quando eu tinha 10 anos de idade, tinha um programa na televisão, na TV Rio, chamado Clube do Titio, TV Rio, Canal 13, Rio de Janeiro, que era no Posto 6 ali, onde é o Cassino Atlântico Shopping hoje. E ele convidava as crianças para irem lá, para irem participar ao vivo do programa. Eu morava em Vila Isabel, eu driblei a minha mãe, peguei um ônibus e fui lá pro programa, entrei no programa e não sei como eu comecei a participar da história lá. Ele começou, quem quer participar? Eu, e ele me chamou. E a partir dali, eu já tinha essa viagem, porque eu vi os programas de humor na televisão, os antigos humoristas que eu acompanhava, e eu adorava repetir o que eles faziam, né? Para os meus amiguinhos, nas festinhas, na escola. E eles achavam graça. Eu só repetia, na verdade. Eu era meio que um imitador desses ícones que eu admirava. E eles riam. Eu falei, poxa, se está rindo é porque eu estou contando direitinho. E eu já gostava dessa brincadeira. Eu gostava de ver as pessoas rindo de mim. Isso eu achava legal. Pô, estão rindo de mim, que legal. Bobo isso, mas era isso mesmo. E acho que foi isso que me encantou um pouco. E aí lá no Clube do Titio foi minha primeira experiência em televisão. Eu não era da produção, não era convidado, eu era um penetra. Mas eu consegui, como penetra, marcar a minha presença ali, para mim. Eu fui uns 4, 5, 6 programas, eu participei, indo toda semana sozinho lá e batalhando para brincar. Então, a partir dali, isso tinha com 12 anos de idade. Com 16 anos eu tive acesso ao Teatro Tablado aqui no Rio de Janeiro, simultaneamente com o curso do Jaime Barcelos, um grande ator falecido já, mas um cara de muito respeito, e eu aprendi muito no curso dele. Aprendi bastante também com a Maria Clara Machado, mas o pulo do gato foi depois que o Sérgio Brito promoveu, na inauguração do Teatro dos Quatro, isso lá em 1978, ele teve a promoção de um ano de curso bancado pelo Ponto Frio na época. Né? Foi uma coisa de patrocínio. Então era gratuito para quem queria fazer o curso de teatro. Eu fui lá para uma audiência, né? Participei, fiz entrevista e tal, e eu fiz o curso do Sérgio durante um ano, que foi o diferencial, onde eu conheci o Eduardo Tolentino de Araújo, diretor do Grupo Tapa. Aí fiz algumas peças com o Grupo Tapa, e um belo dia eu já estava distribuindo fotinho minhas em agência de atores, para as pessoas me chamarem para fazer publicidade, e um dia me ligaram, tocou o telefone, e era para fazer o teste para o Bozo. Ator faz muito teste, né? A gente faz teste para publicidade, a gente faz teste para série, para comercial, para tudo, né? A gente tem empregos através de testes. O cara precisa ver se eu funciono naquilo que ele quer que eu faça. Então eu fiz o teste para o Bozo, me deram uma fita com o Bozo de São Paulo, falaram, faz igual. Eu, com essa pequena habilidade de saber imitar um pouquinho bem as pessoas, né? Eu não sou um imitador profissional, que nem tem aí os caras que se dedicam a isso, mas eu imitei direitinho o Bozo que me mandaram na fita. E aí não teve para ninguém, porque o cara falou, pô, tá igual, é o mesmo. E aí eu entrei, fui aprovado e comecei a fazer no Rio de Janeiro. Eu fiz o teste num sábado, no dia
3 de julho de 1982 e na segunda-feira, no dia 5, eu estava entrando no ar às 7h30 da manhã. Que incrível, você já estava pronto, né? Porque você já vinha se preparando desde os 12 anos, como você falou aí, né? Aquilo sempre foi só um desejo, né? Sim, mas é uma viagem, eu não sei, cara, eu não sei se existem outras vidas, eu não sei se eu peguei o resquício de alguém que já foi artista em outra época e veio isso comigo, mas é assim, não foi uma escolha que eu falei, o que eu vou fazer da vida? Vou ser ator, vou ser DJ? Não, foi uma coisa que foi tomando conta de mim, quando eu vi já estava no meio da história e hoje eu estou há 50 anos fazendo isso. Que bacana. E o Bozo era uma franquia, né, original dos Estados Unidos, surgiu em 1959 lá, né? Quando Silvio eu Santos... nasci, 65 anos. Que incrível. Não é? E o Silvio Santos trouxe para o Brasil nos anos 80, né? Antes e depois de você, existiram outros aqui mesmo no Brasil. Um caminhão de bozos. Foram 15, né? Mais de 15. Vandeco Pipó, Arlindo Barreto, Isso. Luiz Ricardo, Isso. Nani Souza. Isso. E como você falou aí, não existiu algum treinamento, assim? Existiam algumas regras que vinham lá de fora, não? Tudo isso é blá, blá, blá. É. Né? Esteve lá de fora, que eu não presenciei, foi com o Bozo Vandeco Pipoca, que você citou aí, que foi o primeiro que abriu a franquia aqui no Brasil. Então, com ele, tinha contrato que ele não podia revelar a identidade em lugares públicos, dizer, gente, sou eu aqui, sim, o Bozo. Tinha isso. Não tinha isso. Então, com ele tinha uma série de coisas. Mas eu já entrei aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro já era um segundo canal para o Silvio Santos, não era uma coisa que ele tinha muito foco. Então, aqui era meio largadão, a gente meio que fazia o que queria com o programa, a verdade era essa, tanto que não tinha diretor. Então eu fazia o que eu queria. Né? Eu combinava com os cameramen, combinava com o sonoplasta, combinava com o diretor de TV que fazia os cortes. Simplesmente combinava assim, vamos fazer, vamos. E aí a gente começou a inventar coisas. Eu tinha que fazer umas coisas do programa, que era falar com a criança pelo telefone, que respondia brincadeirinhas de painel e tal, e tinha que fazer um merchandising. Comprem essa canequinha é gostosa, miau, né? Tinha que fazer essas coisas. Ganhava um capilé por isso, não era grande coisa, mas ganhava um capilé. Mas o resto, às vezes eu tinha que ficar algum tempo no ar enchendo linguiça, porque era ao vivo, e eles tinham que afinar com horários de faixa de São Paulo para entrar o jornal em rede, então eles faziam só para mim assim. Sabe o que significa esse sinal? É o quê? Estica. É o assunto. Estica. E aí eu começava a inventar no ar, baboseiras, cantava. Baboseira no bom sentido. Improviso, né? Você veio do improviso do tablado. Exatamente, né? exatamente. E quando você estava me explicando, existiam vários bozos em praças diferentes fazendo programas ao vivo, né? Isso. Tinha em São Paulo, no Rio e na Bahia. Bahia já teve também em Minas Gerais, Belo Horizonte, eu acho que teve uma televisão lá que transmitiu, mas isso não deu certo, não. E chegava às 5 horas ao vivo por dia. Eu ficava das 7 da manhã até às 13 horas numa primeira fase, já teve fase de eu entrar às 8 da manhã, ficar até às 18 horas, entrando de meia hora no ar, fazendo brincadeira. Teve de tudo, né? 3 anos ali ininterruptos. Aquela uau. E agora você me falando aí que não tinha diretor, vocês criavam, e você já chegou a dizer que equivalia ao youtuber daquela época, né? Assim, a criação de conteúdo e a liberdade, a certa liberdade que vocês tinham na época, né? A gente tinha liberdade porque não tinha ninguém meio que para travar a liberdade. Eu acho que se o Silvio Santos estivesse acompanhando o programa lá de São Paulo simultaneamente, ele me demitiria no dia seguinte. Mas eu virei o Bozo do Rio, cara. Sucesso. Graças a Deus, foi sucesso. Não dava para falar do jeito que, entendeu? Eu tinha que falar do meu jeito. Não podia falar, o Bozo não gosta de criança que faz pipi na cama. Eu falei, cara, eu não vou falar isso. Eu já, naquela época, eu já achava isso um absurdo. Mas isso era uma cultura. Dizia, não gosta de criança que faz pipi. A Carequinha cantava isso, né? Um bom menino não faz pipi na cama. Não existe isso, né? Então, assim, era um conceito que hoje caiu e eu já não aderia a essas coisas. Então, eu não seguia muito o padrão. Até as risadas. O Bozo tinha uma risada padrão, que o filho do Larry Harmon, Jeff Harmon, teve no Brasil, e ele veio me ensinar como que tinha que rir pro Bozo. Aí eu só ri daquele jeito no dia que ele estava vendo lá comigo o programa. Não foi teste, foi um dia. Eu já estava fazendo o Bozo. Mas ele já estava no ar. Mas ele veio dar pitaco, né? Tinha que mandar o cara fiscalizar. Porque ele veio fiscalizar a franquia. Aí a risada, sabe, era assim. Hi-hi-ha-ha! Meu irmão, eu falei, eu não vou rir assim, não. Hi-hi-ha-ha! Porque eu falei, que isso? Que risada é essa? Quem ri assim? Então, assim, eu falei, tá bom, né? Não é à toa que tem criança que tinha medo. Tinha medo, não, claro, porque era uma coisa, às vezes, até assustadora. De palhaços em geral, né? Em geral, né? E, assim, mesmo com toda essa sua experiência ao vivo, aconteciam muitas saias justas, assim, porque você lidava diretamente ao vivo com criança. Então. Né? O que você lembra, assim, de saia justa que acontecia ao vivo ali? Já as crianças, às vezes, mandavam, assim, tinha alguns pais espertos, safados, que botavam as crianças para xingar ao vivo. Então, teve xingamento
xingamentos, de palavras de baixo calão e tal, essas coisas, né? Mas a gente tinha que driblar, né? E como que você saía dessa? Eu falava, vamos cantar! Vamos cantar, amiguinhos! Eu sei lá, eu tinha que enrolar. Às vezes eu ficava bravo, porque como é ao vivo, eu também sou humano, tem uma reatividade. Eu falei assim, pô, não faz isso, gente, tem criancinha pequena assistindo. Dava meio que uma chamadinha, mas não tinha jeito. Agora, uma coisa, quer dizer, nesse sentido, com a criança, tinha essas coisas, mas não era coisa da criança. Sim. Tinha um adulto por trás manipulando, entendeu? Mas assim, de coisa chata foi só isso, uma vez ou duas. E olha só, tem uma história já clássica que você teve que apresentar o programa de cueca uma vez. O que foi isso? Como foi isso? Apresentar o programa de cueca. Eu tive que entrar. Olha só, olha como chegou para você a história. Eu não apresentei. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Exatamente. Então, assim, eu não apresentei o programa de cueca. Eu entrei no estúdio de cueca. É diferente de apresentar um programa de cueca. Por que eu entrei no estúdio de cueca? Porque eu tinha que entrar no ar às 10:50. Isso foi num domingo. Teve épocas que a gente trabalhava domingo também. Então, eu acordei atrasado, né? Acho que eu, sei lá, fui dormir um pouquinho mais tarde, acordei atrasado. Falei, vou perder o horário. E a gente ficava meio apavorado, porque quando a gente chegava atrasado e como era ao vivo, eles colocavam no relatório e mandavam lá para São Paulo. Aí São Paulo vinha e mandava uma chamada. Sabe aquela coisa de empresa, né? Funcionário, né? A gente leva memorando interno. O ator Charles Vieira chegou atrasado e o programa não entrou no ar por causa dele. Né? Tinha umas coisas assim. Então, eu com receio disso, né? Acabei entrando no sistema deles. Eu fui correndo, peguei minha moto, coloquei o capacete, corri, cheguei em 10 minutos de Copacabana a São Cristóvão. Cheguei, vi que não ia dar tempo de entrar no ar às 8 horas da manhã. Eu entrei voado no camarim, falei para a maquiadora, deixa que eu faço. Eu taquei minha maquiagem, que eu já sabia fazer e fazia rapidinho, coloquei a peruca, maquiei até aqui, coloquei o microfone com aquele babadorzinho de palhaço e fui de cueca pro estúdio. Aí eu entrei no estúdio e comandei, fecha na cabeça! Aí o cara fechou a câmera aqui, tá! Closão, eu coloquei as mãos para trás para não vazar a mão e abri. Bom dia, amiguinhos! Mais uma vez, só o carão lá, o Bozo tá no ar. E eu entrei, não de cueca, mas no estúdio de cueca, mas não no ar. Foi isso. Essa foi a real. Que legal. E o Silvio Santos, que trouxe o Bozo para o Brasil, reza a lenda que ele mesmo queria interpretar a princípio o Bozo, né? Você chegou a ter algum contato com ele? Não, as duas vezes que eu tive, uma vez ou duas, eu não lembro. Me colocaram para fazer um programa desse de gincana que ele faz na televisão. Domingo no Parque. Umas coisas dessas que tem competição de um grupo, outro, sabe, essas coisas. Só que ali ninguém me conhecia. Me enfiaram lá, eu era o Bozo. O Bozo ninguém sabia quem era. Aqui no Rio, São Paulo muito menos. Então ficou um cara desconhecido no meio de uma bancada ao lado de Aguinaldo Timóteo, pessoas que tinham já o rosto conhecido lá. E aí eu participei de um programa desse que também não deu em nada. E ele falou, você é meu funcionário. Ele não falou que eu era o Bozo. Ele falou, você é meu funcionário lá no Rio de Janeiro? Sim, eu sei. Já falei muito com o Roberto Brandão sobre você. O Brandão era daqui da TVE, da antiga TVE. Ele era produtor aqui também. Eu estou falando quando era TVE, né? Agora não é mais, sim, agora é TV Brasil, exatamente. Sim. Então, mas é porque na época era TV. Sim. E aí foi isso. Aí eu tive com ele uma vez e tal, mas ele não dava muita bola para o Bozo do Rio, não. Não dava. E, assim, a gente tem que deixar claro que o Bozo, que inspirou aquele filme Bingo, né, aquele que teve problemas lá e depois virou pastor, era outro ator, era o Arlindo Barreto, né? Arlindo. Você chegou a conhecer o Arlindo? Sim, conheci. Ele veio depois, ele veio ao mesmo tempo? Não, ele foi simultâneo. Simultâneo em São Paulo. Acho que ele entrou um pouquinho depois de mim, porque entrou, era o Vandeco Pipoca, eu no Rio, depois entrou, eu era o Vandeco Pipoca, Luiz Ricardo lá fazendo telefone, depois eu no Rio fazendo telefone, depois Arlindo Barreto junto com o Luiz Ricardo dividindo horário, e depois eu aqui no Rio com o Nani Souza dividindo horário. Então ficavam os dois Bozos de telefone. 2 Bozos no Rio no telefone, 2 em São Paulo e o Bozo do teatro lá. Entendeu? Que bacana. O filme Bingo, feito aí que era interpretado pelo Vladimir Brista, fez muito sucesso. Fez. E na época as pessoas faziam muita confusão com você, achavam que era a sua vida. Até hoje fazem. Até hoje fazem, sabe por quê? Eu fiz um canal, porque assim eu não tinha onde guardar o meu material pessoal, de VHS, que eu pedia para gravar na minha casa, do programa do Bozo. Então, eu perdi muita coisa, mofou muita coisa, mas o que eu salvei, eu fiz um canal no YouTube chamado Bozo do Rio, porque eu sou o Bozo do Rio. Sim. E coloquei tudo que eu tinha gravado lá. Né, tudo que eu tinha salvo. Né? Então, e lá tem eu fazendo uma merchandising que é de um pirulito chamado Dipilique, né? Que era um pirulito que você pegava, colocava, tinha um pozinho meio de quisuco que você abria, você coloca o pirulito no pozinho e com sabor. Ácido. E aí eu fiz, e aí o que as pessoas fizeram? Azedinho. Não, pegaram essa história do bingo e pegaram esse meu vídeo no YouTube que eu pego, aqui o pirulito, é só colocar aqui no pozinho, pronto, pronto, acabou.
eu virei o cara, o cheirador, virei o... Aí é isso, sabe? Você sabe que as pessoas, para falar bem, a gente leva uma vida para construir. Para derrubar, vem um danado desse e joga na mídia para te derrubar. Não me derrubou porque eles sabem que essa história, né? A gente sabe que essa história não foi minha, foi do Arlindo. Inclusive, ele mesmo assume isso. Sim. Ele participou do filme. Participou do filme, sim. O Arlindo era gente boa, viu? Comigo eu não tenho nada a dizer assim, que o comportamento dele estivesse desabonado, alguma coisa. Nunca vi Arlindo doidão como aparece no filme. Se ele fazia isso, como ele, né, era lá em São Paulo, obviamente, eu não tinha acesso, mas o pouco que eu conheci dele, eu não vi nada que alterasse o trabalho dele. Foi outro momento também, depois ele virou pastor, etc. Então a confusão acabou, não existe essa confusão mais. Mas falando nisso, Charles, eu queria saber com você, você trabalha a vida inteira com público para criança, não, né? Mera coincidência. Também. Mera coincidência. Pode ser uma coisa até espiritual, mas assim, racional, nunca assim, vou trabalhar para criança. Sim, mas eu queria saber quais cuidados que um ator que trabalha com o público infantil, né, há tanto tempo precisa ter em relação à exposição da vida pessoal, né, principalmente agora nessa época de redes sociais. Existe um cuidado especial justamente porque você trabalha com esse público? Eu tenho sim. Eu procuro não falar palavras de baixo calão espontaneamente, que é muito comum hoje a gente falar em podcasts e tal. Eventualmente escapa uma, mas não é comum fazer isso. Eu não bebo na frente de criança, né? Eu também não bebo atrás de criança. Na verdade, eu já bebi assim um vinhozinho, então, mas de vez em quando é um eventual, então assim, é uma coisa que eu não dou força. São coisas assim que eu acho que criança não tem que ter acesso e não tem que participar. Eu tenho cuidado, eu tenho 3 filhos, então já tive 3 crianças em casa e eu eduquei de forma que eles pudessem crescer o mais saudáveis possível dentro da realidade e circunstância. Mas eu tenho cuidados, sim. Eu tenho cuidados e meu maior cuidado é também na atenção, porque... Não, eu ando na rua normalmente, eu não tenho esse problema das pessoas falar, olha lá, é o Bozo, olha lá, é o Teobaldo, não rola isso. Eventualmente, porque eu uso óculos, eu não estou caracterizado com capa, então é mais difícil reconhecer. Às vezes o pai reconhece o Teobaldo e fala para o filho, olha lá, é o Teobaldo, o pai fica mais eufórico que a criança. Aí eu dou uma atenção, assim, eu não posso deixar de dar atenção para essa criança que vem com uma expectativa. Eu me lembro porque eu era assim, eu via os artistas, eu ficava encantado e me frustrava muito quando eles não podiam me dar um mínimo de atenção. Né? Então, assim, eu dou essa atenção, assim, não me custa nada, né? Com certeza. Nada. E quando você mandou uma mensagem aqui para o nosso programa, eu te reconheci pela voz e veio logo uma sensação muito boa, né? Uma nostalgia muito boa da infância, que você participou, assim, da minha infância também. Você é reconhecido pela voz também, de vez em quando? Já no táxi uma vez, cara, eu conheço a tua voz. Aí ele passou um tempo, eu fiquei calado, deve ser por aí, sei lá. Aí cada um deu outra, ele falou, Bozo. Mas ele devia ser assíduo mesmo, porque, cara, vendo o programa todo dia, a voz fica na memória. Minha voz não mudou muito, eu fiquei um pouco mais velho, pouco não, bem mais velho. Todos nós. E a voz, ela acompanha um pouco, ela é um pouco, meu timbre está um pouco mais grave, mas longe de estar não é longe do que eu fazia. Não é longe. E a voz fica na nossa infância, né? A gente guarda demais em um lugar muito especial, né? Bom, de muita emoção, muito bom. É bom, sim. É bom, não, porque a gente não tem noção. A gente não tem noção como chega nas pessoas, né? A gente só fica meio com o lado administrativo, o lado por trás da câmera. A gente não está ali com o teu sentimento, né? Eu não sei que eu estou construindo esse sentimento dentro de você. E quando isso vem espontaneamente, é emocionante, entendeu? Sim. Mexe muito. Mas é porque a nossa atividade é muito difícil, sabe? A gente sempre está sorrindo, é tudo coisa de rede social, né? Ninguém tem problema, né? As fotos são sempre felizes, todo mundo alegre, todo mundo bacana, todo mundo se dando bem. É meio isso que as pessoas querem comprar. Ninguém quer ouvir dizer estou desempregado, sem trabalho, ferrado. Ninguém quer dar atenção para isso. Então a gente vive uma coisa meio fake de todo mundo, né? O cara tá duro, batalha lá, Então é isso que acontece com a nossa atividade. Então quando vem um reconhecimento espontâneo, orgânico, como eu recebo bastante, isso dá um acalanto no coração. Fala, pô, legal, então eu estou fazendo alguma coisa de legal também. Tem toda certeza. É isso. E você está falando disso no dia a dia, né? Eu queria saber, assim, para alguém que trabalha com comédia, trabalhou como palhaço, trabalha com criança, trabalha sempre com um astral mais alto. Quando o ator, a pessoa, não está num astral tão legal, não está num momento tão legal, como que é chegar no trabalho e ter que fazer as pessoas sorrirem, ter que transmitir uma energia que nem sempre você está sentindo? Esse trabalho passa também
pela sua cura, ele te ajuda a mudar de estado de espírito? Olha, rapaz, vou dar até uma pausa aqui para pensar nessa resposta, porque essa bateu lá dentro mesmo, viu? Olha, eu vou te dizer o seguinte, não sei se por coincidência eu vivo coisas parecidas hoje, mas deixa eu te dizer, quando você está num baixo astral, né, porque coisas que acontecem em torno de você te deixam num estado difícil e você tem que chegar ali e fazer uma comédia, tem duas soluções, duas coisas. Ou você vai levar aquela energia triste para a cena e vai fazer qualquer coisa que a pessoa que saiu de casa para te ver não tem nada a ver com isso, porque ela não tem que compartilhar os seus problemas pessoais, né? E você tem que ter na cabeça que esse tipo de trabalho, a sua mãe morre e no dia seguinte você tem que estar em cena. Isso aconteceu comigo 2 vezes. Eu estou falando sinceramente. A minha mãe morreu, literalmente, ela morreu numa quarta, na quinta eu estava fazendo comédia no teatro. O meu pai, eu estava saindo para gravar o Renato Aragão, a Turma do Didi, um programa lá da Globo, alguns tantos anos atrás. Eu saí de casa, tocou o telefone fixo, aí eu voltei para atender. Aí me deram a notícia que meu pai tinha acabado de falecer. Eu tinha 2 opções. Ou eu me esborrachava em lágrimas ali, que era o desejo. Falei, não, eu vou trabalhar, vou fazer, porque, primeiro, estão contando comigo lá. Podem até suspender, que a televisão suspende a hora que quiser. Mas eu vou porque para mim vai ser melhor. E eu fui e eu fiz comédia nos 2 dias. No dia do falecimento da minha mãe, no dia seguinte. No dia que minha mãe faleceu, Jaime Monjardim, diretor de novelas, me ligou e me convidou para fazer a novela A Idade da Loba. Foi no dia... Na Band. Foi no dia 6 de abril de 1995. Foi o dia que eu enterrei minha mãe. E ele ligou. Aí eu falei, Jaime, ele me chamou para ir lá na reunião. Eu falei, Jaime, dá para eu ir amanhã? Porque hoje não vai dar. Mamãe morreu. Aí ele, pô, não, tudo bem. Mas é doido isso, né? Olha que coisa doida. Aí eu fui fazer um personagem, eu vou cortar aqui um pouco, fui fazer um personagem na Band, na Idade da Loba, e que eu fazia o cunhado da Beth Faria. A Beth Faria era a protagonista, e a minha esposa era irmã da Beth Faria, e aí a gente tinha filhos, etc e tal. E aí o autor colocou minha mulher grávida de novo. E quando nasce a personagem, a minha filhinha, eu não pedi, eu não falei, veio com o nome da minha mãe. Aí, meu irmão, aí aquilo... Então é doido. Então eu acho que a gente tem que driblar o baixo astral, por pior que esteja em torno de você, porque existem pessoas do mal em torno, né? Você está fazendo um trabalho, na televisão rola, no teatro rola, em qualquer ambiente rola. As pessoas olham, te secam, né? Acham que você é responsável por determinada coisa que você não é. Enfim, é uma coisa de ego, é uma coisa de vaidade. Eu não estou falando mentira, não. Você pode perguntar para qualquer artista, qualquer ator, que você vai ver que vive isso, né? As pessoas se incomodam com o sucesso das outras. Se incomodam. Ela não quer o que você tem. Ela se incomoda com o que você é. Então, assim, é uma atividade que a gente tem que driblar. Mas eu consigo me blindar disso tudo. Então, pode estar caindo... Pô, cara, a coisa mais sagrada que eu tinha na minha vida eram os meus pais. Então, se eu conseguir trabalhar e fazer o público rir nessa condição... Então, não é qualquer besteira que vai me tirar do sério e vai atrapalhar. Então, acho que eu já aprendi a lidar com isso. Entendeu? Que bacana, que legal essa resposta. E Charles, tempos depois do Bozo, você voltou a trabalhar para as crianças no Detetives do Prédio Azul, que é outro fenômeno agora para outra geração, conquistando uma outra geração, né? Como que você entrou aí para esse projeto, que já tem tanto tempo que você está, né? Eu estou há 10 anos no projeto. Eu entrei na 7ª temporada em 2015. Entrei na 7ª temporada. Semana que vem a gente começa a gravar a 23ª temporada. A temporada é um produto de sucesso da TV Globo, né? Do canal Globo. E eu entrei ali também da mesma forma que eu entrei para o Bozo. Teste. Outra coisa espiritual doida, posso contar? Claro. Então, quando me chamaram para fazer uma vez uma participação no programa do Detetives do Prédio Azul, logo lá, isso eu entrei em 2015, isso foi 2014. Aí me chamaram para fazer uma participação, o programa já existia, eu nem sabia da existência do programa, porque eu não tenho criança em casa mais, então não é uma coisa que eu estava no meu nicho. E aí eu fui lá, eu falei, eu estava num momento difícil de trabalho, né, com problemas grandes para administrar. Aí num primeiro momento, eu topei.
Mas aí eles começaram a pedir alguma série de coisas de presencial que estava além do que estavam me oferecendo para fazer. Eu falei, olha, gente, desculpa, eu não estou muito legal, sabe? Não estou muito bem, esse cachezinho aí não vai fazer a menor diferença. O personagem, menos ainda na minha carreira, não vai alterar nada. Eu entregar uma pizza na porta e voltar, isso não faz a menor diferença artisticamente. Desculpa, eu não vou fazer. Aí, isso, Detetives do Prédio Azul. Aí a produtora de elenco que me chamou ficou braba comigo, né? Muito braba. Falou, pô, Miara, eu já me comprometi com o canal, você já foi aprovado, você falou que ia fazer. Eu falei assim, eu sei, eu falei tudo isso mesmo. Mas olha, eu estou muito mal, eu não estou legal, eu não tô feliz, eu não vou fazer. Eu vou fazer. Desculpa, eu posso escrever uma carta para o canal, já que você falou que eu vou te comprometer com o canal, explicando tudo que está acontecendo comigo, por que eu dei atrás. Dei atrás no bom sentido, viu, gente? Dei um passinho para trás. Aí ela falou, então tá bom, então faz essa carta. Aí eu escrevi um e-mail para ela, explicando tudo, me justificando, e ela nunca mais falou comigo. Falei, me queimei com essa produtora. Meu amigo, Jansen, 1 ano depois, ela me liga de novo, me chamando para fazer o teste para o Teobaldo. Eu fiz o teste com 12 colegas, 13, fiquei para a final e passei. Se eu tivesse feito essa participação idiota, eu não poderia ter feito o teste para esse personagem. Por quê? Porque você já participou. Então, a gente não controla patavinas. A vida é meio doida. Que incrível essa história. A gente não sabe o que vem depois. Sim, sim. Né? Então, assim, eu não tinha previsão que isso ia acontecer. Porque, para mim, a minha carreira, antes de fazer o Teobaldo, já estava acabada. Falei, meu Deus do céu, eu estou há 40 anos nesse troço aqui, eu não consigo me sustentar. Sustento um mês, outro mês não dá, tem que fazer outra atividade, depois não dá. E aquela doideira, e não desistindo, porque eu acho que a persistência é tudo. A gente chega em algum lugar se continuar batendo na mesma tecla. Eu fico ouvindo essas histórias desses caras aí que são autoajuda, tem uns caras aí que tem uma... Os coaches da vida. Não, mas antes deles, os precursores deles, né? Não são eles. Tem uns caras aí que... Né? Esses aí se basearam em cima desses que criaram o método. Então eu fico ouvindo e realmente eles falam coisas assim que são muito pertinentes, né? Que dão uma certa força. Então, às vezes, eu me baseio numa parada dessa assim para saber que que a vida... Eu vi um desenho animado outro dia com meu neto tem 3 anos de idade, e era o policial, um resgate, sei lá, um desses... E aí, eu sei que tinha um personagem, um desenho animado, que ele entrava do nada, 3 vezes durante o filme, 3 cenas, a mesma cena, ele atendia o telefone e falava, alô, a vida não é justa. Achei... Então, do nada. Mas é muito sagaz a colocação do criador ali. Né? Ele só falava isso. A vida não é justa. Mas eu acho que a vida ela é justa, sim. Às vezes, para alguns, não. Então, eu acho que a vida comigo é justa. Porque eu não tenho do que reclamar, eu só tenho que agradecer. E eu procuro sempre ver as coisas boas que estão acontecendo ao meu redor. É óbvio que as coisas que são desagradáveis te perturbam, te tiram um pouco do eixo, mas você tem que ter força suficiente para não deixar essas coisas externas alterar o seu estado natural. E isso é um exercício. Sim, isso é uma sabedoria. Então, eu estou nesse caminho. Com a maturidade, né? Isso. Charles, antes da gente terminar, eu queria falar... terminar já? Tá terminando já nosso tempo. Estica mais meia A gente vai poder ver o Charles no teatro, né? Ele está em cartaz, você está em cartaz com a peça Cala a Boca, Me Beija, com a Vanessa Gerbelli, está em cartaz no teatro... A gente está sábado e domingo às 20 horas no Teatro Vanucci. Esse vai ser o nosso último final de semana nessa configuração. Né? Vanessa Gerbelli, Charles Miara... E só tem 2 no elenco, não tem mais ninguém. Bacana. E depois a gente vai te curtir também no Detetives do Prédio Azul, nova temporada. Vem filme por aí também? Vem, filme ia estrear agora em julho, mas eu acho que devido a muitos filmes estreando simultaneamente, acho que vai adiar pro final do ano, ou então porque está terminando, não sei qual é exata, mas adiaram. Ia ser agora, mas adiaram. E para relembrar o Bozo, tem o seu canal, o Bozo do Rio? Eu não alimento esse canal, não. Mas a gente vai te ver lá. Só para ver tá lá, eu nem entro mais, mas acho que até me roubaram o canal, eu não tenho mais acesso. Eu não consigo mais eu mesmo entrar no canal. Vamos tentar aí descobrir. Charles, obrigado demais, viu? Muito obrigado pelas histórias, pelos ensinamentos, pelas dicas. Muito obrigado. Prazer foi todo meu. Muito sucesso para você aqui na rádio, nas rádios. É isso aí. Né, no Brasil, nos canais de televisão que estão abrindo aí para você, que a gente consiga propagar sempre as coisas boas e do bem para os outros. Muito bem. Muito obrigado, Charles. Muito obrigado a você que está aqui com a gente, assistindo
a esse papo. Obrigado à nossa equipe também, ao David Isidoro na produção, na mesa de áudio Eduardo Monteiro, a coordenação do Rodrigo Soprana, também na equipe técnica Luiz Oliveira, Oswaldo Austin, Paulo Teles. Não deixe de visitar a nossa playlist aqui no Arte Clube e a gente volta num próximo programa. Até lá, valeu! Obrigado, gente!